Fala pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui no podcast da Univar. Eu e minha colega Tainara vamos estar fazendo umas perguntas para o pessoal a respeito do mogno africano, da cultura do mogno africano. Vou começar com o Carlos. Carlos, queria saber um pouquinho do começo. Da onde que vem o mogno africano, quando que ele veio? Pelo nome eu acho que já tive uma base da África, né? Mas de qual parte da África? Bom, então, como o nome já diz, né? Ele é nativo da África. Então, ele é uma madeira nobre, né? E ele é das regiões tropicais Da da parte África da Ocidental. África, né? Isso. E quando que ele veio para cá? Bom, ele chegou no Brasil por volta da década de 70, né? Ah, já tem um tempinho. Tem bastante um tempo. E aí, assim, lá pela década de 80, 90, a Embrapa começou a produzir, fez os experimentos, né? Para poder ver se realmente... Oficializar ele Isso, aqui no Brasil, né? É como se fosse um patenteamento também, Exatamente. né? Começou os experimentos, né? Para ver se realmente e acho Dava que certo se aqui, né? adaptar Sim, aqui no muito país, interessante. né? Ele chega até qual tamanho, sabe me dizer? Olha, geralmente a 60 metros. Nossa, bem Uma alto. árvore bem alta. Isso. Então, como ele é uma madeira, assim... Nobre. Ela é considerada nobre, né? Só que ela tem as vantagens, né? Porque ela tem um caule bem reto, né? Dá para ser usado em várias coisas. E a idade pro corte dela, você sabe falar para nós? Geralmente, o ponto de corte dela, assim, eu acho que para utilização dos fins Até que ela venda, tem, né? isso, é de 18 a 24 anos. Muito interessante. É a longo prazo. É bem a longo prazo. Grande Demora prazo, bastante, né? Você um pouco agora, Lucas. O Carlos falou para nós que já está aqui desde a década de 70, 80, né? Década de 90, a Embrapa consolidou aqui 100% no Brasil. Mas e como que é aqui a produção dele no ranking? Então, só complementando aqui sobre isso, a chegada do mogno africano aqui no Brasil foi por conta da extinção do mogno brasileiro, né? E aí eles acabaram identificando, né, na África Ocidental que tinha a mesma característica do mogno brasileiro, que é o mogno africano, e trouxeram aqui para cá na década de 70. E com isso, no decorrer do tempo, foi só aumentando a produtividade. Porque em questão assim, o ranking aqui no Brasil hoje em dia, o Minas Gerais ele dispara, né? Ele tem em torno de 15.500 hectares plantados no estado. No estado. Isso, né? E pra gente? É bastante coisa. No São Paulo tem 12 mil hectares e no Pará, que é onde foi o começo de tudo, né? Só que não expandiu tanto. Então, o começo foi no Pará. Foi no Pará. Inicialmente Isso, no Pará e foi depois no Pará. expandiu para os outros estados. E eles não conseguiram expandir tanto. Hoje ele está com 9 mil e pouco ali de hectares plantadas. Só que o Brasil não lidera o ranking, né? Nos países. Quem hoje atualmente está liderando é a Austrália, que tem mais aí de 20 mil hectares aí. E eu trouxe uma informação importante aqui, que eu vi um noticiário no canal Rural, que nós temos um empresário, Marcelo Guimarães, ele vai tornar o Brasil a maior floresta de mogno africano aqui no Brasil. Porque ele está querendo trazer junto com uma empresa 24 mil hectares, querendo plantar. É um investimento aí de 500 milhões aproximadamente de investimento, que a longo prazo vai dar um lucro para eles aí, só que vai dar 11 bilhões de lucro. Só que esse tempo aí vai ser em torno de 39 anos a 96 anos. É muito longo prazo. Sim. Só que o investimento... Vai dar um retorno. O retorno que eles estão querendo é de 11 bilhões de reais. E um lucro altamente aí, né? Acessível. Lucas, me fala só um pouquinho agora, por que o mogno africano ele lidera o ranking no Brasil de madeira nobre? Então, as características do mogno africano ajudam muito para o produtor. Sim. Porque no Brasil é produzido no Nordeste, Centro-Oeste, Sul, no Norte, que é o Pará, no caso, né, onde começou tudo. Porque as características dele, tipo, ele se adapta a características adaptáveis, né? Sim. Clima seco,
a solos, qualquer tipo de solo, onde nós temos o latossolo, o neossolo, né, o argissolo, que é 70% do Brasil. Então, ele se adapta a esses tipos de solo. Então, a maioria do solo que tem no Brasil são só esses 3. Aparentemente, ele é fácil de se adaptar. Isso. A seca, ele é resistente a pragas, né? Ele tem umas características que favorecem muito ao produtor. E aí, no final de tudo, o produtor acaba não gastando tanto ali no controle, né? E fazendo um manejo adequado ali, ele acaba tendo um retorno quase 100% ali para ele. Então, no caso, essa seria a vantagem até então de ter uma árvore mogno, né? Investir pelo retorno, pelo dinheiro que te dará futuramente. Então, pensando a longo prazo, seria uma boa ideia plantar. Isso, porque assim, ele se adapta a clima tropical e subtropical, né? Sim. Então, ele consegue se adaptar ali, por exemplo, a temperatura. Ele pode ser de 18 a 42 graus Celsius. Bacana. Então, no Brasil, você não vê. Às vezes pode até acontecer, mas a média de grau aqui no Brasil é de 38, 39 graus Celsius, 40 graus. Então, 18 graus Celsius até 42 graus Celsius, você tem uma margem aí Muito grande. muito grande para você produzir aqui no Brasil. Exatamente. Não. Muito obrigado, Carlos Eduardo. Agora a gente vai estar chamando o outro convidado da gente da noite, né? O Pedro. Entrou aqui e vai estar explicando um pouquinho pra gente do conhecimento dele sobre o mogno. Então, Pedro, uma pergunta que eu tenho para você, o pessoal falou bastante do mogno até agora, eu queria saber o para que ele serve, economicamente falando. Bom, o mogno, por ser uma madeira muito valiosa e versátil, ele é usado muito na construção civil, na parte medicinal, na parte mobiliária, na parte da semente do mogno. A parte da semente ela é usada para fazer óleo e ela pode ser feita para fazer combustível também, no caso, a semente. Muito então bacana. é uma árvore que você aproveita desde da folha, da madeira, da casca, tudo. Até da semente. Até da semente você pode ter, no caso, tudo. Tudo Muito interessante, Pedro. do padrão de alto valor, no caso. Só engatando no que ele disse aqui, a produtividade, esses móveis planejados, né, essa madeira nobre, ela é muito exportada na Europa, né? A gente aqui no Brasil recebe muito da Europa, porque hoje já está avaliada aí em 400 a 1.200 euros o metro cúbico da madeira do móvel. Uma madeira valiosa. Vale muito. Por isso que eu falo, é bom o mogno por conta, tipo assim, dele ter a resistência de praga, né, de resistência ao clima seco e tudo mais. Ele produz muito pro produtor. Porque se você for colocar uns 700 euros, vai dar o que ali? Uns 6 mil reais, mais ou menos? Justo. Por metro cúbico. Então, o cara pode faturar ali por hectare em torno de 1,5 milhão, né? Por hectare. Lucas, pode falar? Lucas, dentro de uma área, eu posso plantar quantas plantas? Vamos supor 1 hectare por aí, 10 mil, né? Metros quadrados? Sabe me dizer? Varia muito. Por quê? Varia com o objetivo do produtor. Certo. Por conta do espaçamento, que é indicado pelo Instituto Brasileiro Florestal, Sim. ele tem um espaçamento de 5 por 5 metros, né? Que ali dá em torno de uns 400 Plantas, né? Mudas, no caso, 400 mudas por hectare. Você tem ali de 3 por 2, que ela já aumenta, já vai para 1.200, né? Plantas por hectare. Perfeito. Então, varia muito. Varia, né? Vai variar do espaçamento. O que o produtor está querendo? Você está querendo... Porque assim, você usa 5 por 5, você está querendo deixar um ciclo até o final. Você não vai tirar ali no estágio de maturidade, por exemplo, que utiliza muito para carvão, esses trem. Então, até o 25º ali, que é já o corte ali, o corte raso que eles falam, então já tá bom ali para cortar ali e vender para as indústrias e tudo mais. Pedro, a gente só tem mais uma pergunta para você, o Bruno vai estar te fazendo ela. Eu li em uma matéria uma vez a respeito da integração do mogno, eu não entrei profundamente para saber, mas fala um pouco para nós da integração dele lavoura-pecuária. Bom, a integração dele lavoura-pecuária e a floresta, no caso que a floresta é o mogno, acontece o seguinte: por ela ser uma planta de longo prazo de crescimento, de tudo, dá para você integrar uma plantação no meio que seja suscetível à sombra, no caso que ela vai ser floresta, no caso, pode ser uma banana, ou outro tipo de cultivares, no caso.
Então, e também o mogno para o solo, ele é um grande, como é que fala? Um grande benefício, porque ele evita as erosões, ele restaura e estabelece o solo, no caso. Entendeu? Sim. Bacana, ele é que é bom pra tudo, né? Pois é, a semente, a folha, Tudo. a madeira dela que ela mesmo produz. A sombra dela. A sombra dela. É porque a sombra dela, no caso, vai ajudar os animais, né? Vai ajudar a juntar uma matéria orgânica ali embaixo do solo ali dela, entendeu? Justo. Se organizar certinho, cada um dando um dinheiro, a gente compra uma área e planta. Literalmente, É investimento todo mundo tem a dinheiro. longo prazo, no caso. Né? Exatamente. Futuramente, Não, tá garantida. tem um dinheiro guardado, uma aposentadoria. Umas 3 árvores para cada O um. negócio é Tá investimento certo. inicial, né? Aí tem que precisa ter investir. dinheiro pra Quem começar. tiver um inicial, então bora. Mas enfim, Pedro, muito obrigado. Obrigado a você pela oportunidade aqui do espaço aqui. Valeu, Muito galera. obrigada, viu? Então, pessoal, agora o João Vitor entrou aqui, ele vai estar falando um pouquinho também do conhecimento sobre o mogno africano. João Vitor, eu queria saber se tem alguma coisa de ruim com o mogno africano, porque assim, ela é uma árvore muito boa, que dá para tudo dela dá para ser utilizado. Semente, a folha, a madeira em si, a sombra dela é muito boa. Então, assim, eu queria saber se tem alguma desvantagem, né? Alguma coisa que a gente pode estar falando mal dela, se você pode estar me falando sobre isso. Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou falar para vocês um pouco sobre as desvantagens do mogno hoje, que seria, de início, um investimento inicial do produtor em relação a essa cultivar, que é bem alto. Sim. Esse investimento inicial. E a duração do ciclo para a colheita dele também é bem, como vocês disseram aí no começo, é um ciclo bem longo, de 18 a 24 anos para fazer a colheita. O produtor vai enfrentar também um problema que é a questão da colheita do mogno, que não é como outra árvore, é uma madeira nobre. Ele tem certos tipos de tecnologias corretas para fazer essa... Não é uma colheita convencional. Não é convencional. O produtor vai ter que investir um dinheiro aí a mais para fazer a colheita, né? Porque tem que ter certas tecnologias a se aplicar. Não uma madeira comum, como vocês já disseram aí, é uma madeira nobre, né? Exatamente. Que é exportada, é uma madeira cara. E o produtor tem que tomar bastante cuidado também com o manejo dele, que ele vai ter o risco de incêndios, o risco de pragas e doenças, como formigas, cupins. Então, ele vai ter o inicial bem caro e o manejo antes do lucro final. É um ciclo bem duradouro. Entendi. É porque como o Lucas ele tinha comentado que ele viu no noticiário, né, que de 36 a 96 anos o cara que investiu 500 milhões, ele ia ter um lucro a longo prazo, a bastante longo prazo. Então, assim, dentro desse ano que ele está esperando ter o lucro dele, ele pode ter um problema, como você disse, com cupim, com incêndio, né? Porque isso é muito natural em todo lugar. Não tem como, né? Porque exatamente, não tem como evitar, né, Bruno? Uma madeira boa, uma madeira nobre, uma madeira que não tem muito risco de praga. Isso. Acaba tendo. Cupim, formiga, exatamente. como ele disse. Sempre uma ou outra vai estar tendo. Tem um risco alto, né? Exatamente. Pela quantidade de tempo que você espera para conseguir a colheita dela, o lucro, né? O lucro dela pode ter risco. Exatamente. E tipo assim, o João Vitor, o que ele pode estar fazendo, né? Um manejo para ele estar fazendo, para ele estar cuidando. Eu vou colocar um acervo em volta acero em volta das árvores, alguma coisa do tipo assim, ou fazendo um tratamento antes na semente para poder estar plantando, você sabe me dizer? O correto do produtor fazer aí é um plantio bem planejado, né? Fazer um planejamento bem, como eu posso dizer, demorado, um plantio, um desenvolvimento bem feito, como um plantio em linhas, que ele pode estar fazendo, um espaçamento adequado de uma planta para outra, pela questão aí também da cobertura dela, que é um longo prazo que corre bastante risco, né? E é isso aí, o produtor deve fazer isso bastante. Que é o Só perfeito, complementando, sobre essa notícia aí, é igual o João falou aqui, que é o seguinte, 10 anos é a plantação que eles estão querendo fazer, só que 11 anos ali que é só de manutenção, antes deles deixar, né, ao longo do tempo e ali no ciclo final. Então, são 10 anos de plantação e 21 anos de manutenção, porque tem que estar ali, tipo assim, fazendo aquela manutenção diária. A manutenção dela também é a longo prazo, né? Essa mesma matéria que eu tinha lido a respeito da
da integração, eu vi que o primeiro desbaste dela é a partir do 8º ano. É da maturidade. É. É quando ela atinge a maturidade. Geralmente entre o 10º ano até o 15º ano, ali, que é onde atinge a maturidade. Só que na maioria é o 10º ano dela. Entendi. Entendi certinho. Eu queria dizer também que a maior lucratividade dessa madeira, o produtor também vai ter que fazer um investimento no corte. Pelo seguinte fato, que ela é uma madeira que é vendida cortada já. Então, ele vai ter que ter um investimento em cima desse corte, entendeu? É questão de tábuas para fazer móveis. Então, é uma madeira vendida e exportada para fora, como vocês disseram aí, que vale bastante para fora, questão de euros, né? E, então, ele vai ter que fazer esse corte da madeira para tá passando para a questão de venda. Muito bacana seu ponto de vista. É igual a João carne, Vitor. né? A melhor parte do animal vai para fora. É para fora, é. tem que ir para fora. Então tá bom, pessoal. Esse foi nosso podcast, tá? Espero que vocês tenham gostado. Nosso projeto foi um projeto extensionista. E a gente falou um pouquinho sobre o nosso conhecimento sobre o mogno africano. E fiquem com Deus. Espero Muito que tenha obrigada. gostado, que tenha tido um ótimo desenvolvimento aqui. Exatamente. Os meninos falaram muito bem. Enfim, obrigado. Obrigado, Foi um pessoal. prazer, foi um prazer. Prazer.